Olá, pessoal! Professora Franco Alberto aqui e hoje estarei falando sobre o marketing institucional. O objetivo dessa aula é trazer alguns pontos relevantes para o uso das tecnologias digitais para o processo de divulgação de serviços, produtos desenvolvidos e implementados pelas organizações. Nós sabemos que o marketing hoje tem sido cargo-chefe nas instituições, tanto públicas quanto privadas. Então, a gente tem observado na história que a vida que tem crescido, na verdade, o nível de investimento em relação a essa questão. E hoje nós temos um diferencial das grandes corporações, seja elas nacionais, multinacionais, internacionais, que trabalham com a estratégia do marketing. E nós temos algumas características, mas aqui eu quero trazer hoje aqui é o marketing institucional. O marketing institucional é aquele utilizado dentro do cenário institucional, onde os gestores vão utilizar as estratégias de divulgação no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, no LinkedIn, nas diversas redes sociais, inclusive o e-mail, o WhatsApp, como forma de fazer chegar as informações desenvolvidas por uma determinada instituição. Hoje, essas ferramentas digitais elas estão à disposição para permitir com que haja uma forma de comunicação direta. E nós sabemos que hoje a população, apesar de ainda viver no processo de exclusão digital, é a ferramenta que tem garantido que chegue as informações, as orientações de um determinado serviço, de um determinado produto. E hoje, os profissionais que estão inseridos nas instituições precisam entender e compreender a importância do marketing institucional. E nós temos que lembrar que o marketing institucional ele é tanto de dentro como para fora também. Ou seja, é preciso, dentro de uma determinada instituição, a equipe profissional se preocupar em comunicar, em desenvolver estratégias de permitir com que todos dentro daquela organização conheça todos os serviços, todas as atividades, todas as ações, todos os projetos desenvolvidos, de modo que haja uma compreensão e um acompanhamento das atividades. Além disso, nós sabemos que quando nós fazemos parte de uma determinada instituição, quando encontramos com alguém em algum lugar, as pessoas geralmente perguntam: você trabalha onde? Você vai dizer onde você trabalha. E geralmente elas perguntam, né, o que faz, qual é o trabalho desenvolvido ali. Então é o momento que, inclusive, nós temos a condição, inclusive, de fazer o marketing direto, que é aquele que é o boca a boca, são as informações que você vai trazendo para as pessoas que estão ali ao seu redor. Então, o marketing institucional ganha um papel fundamental hoje na busca de permitir que você realmente consiga garantir que os seus serviços, a oferta, dos produtos, dos serviços, das ações como um todo, desenvolvidos na instituição que você está inserido, faça chegar na população. Por quê? Nós temos duas situações. Primeiro, para a sociedade saber que você é uma instituição, que você faz parte de uma instituição que desenvolve um trabalho em um determinado nicho, ou seja, ou na área da assistência, na área da criança e do adolescente, na área do idoso, na área da pessoa com deficiência, na área do autismo. Então, meio ambiente. Então, dependendo da área de atuação, nós vamos chamar isso de nicho. Então, isso na linguagem dentro do marketing digital. Então, você vai identificar o nicho que você vai atuar de forma mais direta. Então, quando você já sabe qual é o nicho, ou seja, uma dessas áreas que eu acabei de destacar, você vai focar toda a sua informação, toda a sua comunicação dentro dessa área. Dessa forma, a sociedade civil ela vai reconhecer na sua instituição qual é o trabalho, qual é o serviço que é ofertado. Dessa forma, quando de repente ou um cidadão ou até mesmo profissionais queiram entender ou saber ou a ter acesso ou até mesmo fazer um trabalho, ou até mesmo doar algo, então geralmente ela tem a possibilidade de acessar as informações da sua instituição e entender um pouco do trabalho quando acessa as redes sociais. Pois hoje as redes sociais têm se configurado como espaço de transmissão de informações e conhecimento. Tem sido inclusive estratégia para a questão da educação da educação online. Então, hoje a educação online cresceu significativamente, sobretudo com a intensidade, né,
das formas de educação, tanto híbrida, como online diretamente ou até mesmo ao vivo. O que que é híbrido? É quando é online e quando é ao vivo. Então, a gente tem aquele online 100% e tem o ao vivo, que é o momento da interação. Então, essa aula que eu estou fazendo para vocês, por exemplo, ela é 100% online. Então, a gente chama de assíncrona, porque ela não tem interação. E as aulas online ao vivo, que tem interação, elas são chamadas de aulas síncronas. Então, são termos que a gente utiliza dentro no cenário da internet, né? Então, dessa forma, você precisa compreender que o marketing institucional ele precisa realmente fazer parte das nossas estratégias no contexto institucional. E hoje eu tenho observado, viu, gente, que quando a gente trabalha com projetos, sobretudo, precisamos começar a ficar muito mais atentos a esse detalhe, porque hoje, por exemplo, quando você vai apresentar um projeto para garantir recurso para a sua instituição, quando o recurso geralmente vem das organizações privadas, das organizações internacionais, que lançam editais para acessar a recursos, o que que acontece? Às vezes, ou não é critério, né, 100%, mas é um ponto de observação das instituições que financiam determinado projeto. Então, a gente precisa observar como é que nós estamos utilizando isso a favor da instituição que nós trabalhamos, tá certo? Então, entendam que o marketing institucional tem esse objetivo, disseminar as informações desenvolvidas pela organização, de modo que gere autoridade. O que é autoridade? É o fato das pessoas reconhecerem que a sua instituição atua diretamente em um determinado nicho, ou seja, ou na área da criança e do adolescente, na área do idoso, na área do ambiente, conforme eu destaquei. Então, essa é uma questão fundamental. O outro ponto importante é que vai gerar visibilidade para a sua instituição. Quando gerar visibilidade para a sua instituição, você também tem possibilidade de garantir essa amplitude dos serviços e dos projetos que você desenvolve, tá certo? Então, essa é uma questão importante. Além disso, você começa a trabalhar um processo de engajamento dos teus seguidores nas redes sociais em relação ao trabalho que você desenvolve naquela instituição. As pessoas começam a perguntar, as pessoas começam a estabelecer um relacionamento. Se de repente você, inclusive, lançar um programa de doação, as pessoas já vão conhecer a sua instituição. Se você lançar uma rifa, as pessoas não vão ficar desconfiadas. Se de repente começar a surgir alguma ação social para beneficiar a sua instituição, as pessoas elas não vão ficar com o pé atrás, porque já sabem que aquela instituição ela é real, que ela de fato existe, quais são os serviços que ela oferta, já sabe que a sua instituição ela depende de recursos financeiros para garantir com que o recurso chegue até você e, consequentemente, não vai gerar essa insegurança nesse processo. Por isso que é importante trabalhar a questão do marketing. Mas quando a gente fala do marketing interno, que é o marketing para dentro, é fundamental, como eu já destaquei, quando os profissionais que estão envolvidos naquele projeto, quando eles conhecem aquele trabalho, fica muito mais fácil para ele falar, né, para outras pessoas sobre do que se trata, sobre quais são as ações que estão sendo desenvolvidas. E quando esse profissional, por exemplo, ele não tem tanta propriedade, não sabe quais são as ações que estão sendo desenvolvidas, isso pode ser um problema, às vezes, inclusive, para essa pessoa, para esse profissional divulgar os serviços, os produtos e projetos que estão desenvolvidos naquela instituição, certo? Então, essa é uma questão importante. E aí você, ao estabelecer esse relacionamento com as pessoas que seguem você, você vai com certeza aumentando esse processo de visibilidade e, consequentemente, gerando ainda mais autoridade dentro da atuação que você desenvolve, tá certo? Nessa perspectiva, é preciso também pensar que quando eu faço esse marketing dentro das redes sociais da instituição, o que acontece? Eu realizo um marketing para fora. Você começa a sair do ambiente institucional e começa realmente a fazer com que as pessoas reconheçam todas aquelas atividades, reconheçam todo o trabalho de vocês. Então, nós temos essas duas perspectivas, fazer o marketing bem mais interno, fazendo o endomarketing, que é quando a instituição, por exemplo,
trabalha a estratégia de enviar para os e-mails dos colaboradores, dos servidores, o resumo das atividades que estão sendo desenvolvidas. E quando você faz isso para fora, que é o marketing externo, é quando você utiliza as estratégias das redes sociais, né, trabalhando o marketing digital, justamente para elevar esse processo de autoridade, visibilidade e engajamento com aqueles que seguem o perfil da instituição. E aí, antes de seguir, eu pergunto, será que a sua instituição ela já tem um Instagram, já tem um Facebook, já tem alguma plataforma de divulgação do seu serviço, um site? É importante que haja essa observação. Aí hoje você vai me dizer, mas as pessoas já nem procuram mais o site? Pode ter certeza que para fim de instituição, né, que desenvolve algum tipo de projeto, com toda certeza se busca sempre o site, porque nas redes sociais nem sempre é possível fazer o detalhamento e achar todas as informações de forma direta, e no site você consegue organizar as informações, trazendo o histórico, trazendo a missão, trazendo os objetivos, destacando uma galeria de fotos, destacando quem é a direção, qual é a forma de contato, a forma de doação, os projetos que são desenvolvidos. Então, no site, você consegue trabalhar muito melhor as informações. Então, é sempre importante que a sua instituição ela tenha um site. Aí você vai dizer assim, mas a minha instituição ela não tem recurso para isso. Mas aí nós temos que lembrar que hoje nós temos várias ferramentas gratuitas para a criação de sites. Então, é importante que alguém da instituição comece a buscar essas estratégias para conseguir implementar o site, o Facebook, o Instagram. E vou falar hoje, nesse momento também, da importância de utilizar o Instagram como ferramenta estratégica para garantir exatamente essa visibilidade externa sobre a sua instituição. E aí, o que é importante destacar em relação ao Instagram? Que nós sabemos que o Instagram, desde 2015, já está desenvolvendo, já estava como uma plataforma, era uma plataforma de fotos, mas aos poucos nós observamos que isso foi uma crescente e hoje nós temos milhões de seguidores na plataforma do Instagram, e o Instagram tem sido uma ferramenta significativa e importante para a divulgação de serviços, vendas de serviços e produtos, e claro, estando dentre essas formas de oferta de serviços também a divulgação dos projetos das instituições. Nós observamos que, inclusive, as instituições do poder público têm utilizado muito o Instagram para garantir com que as informações, os serviços cheguem na população. E lembrar ainda mais que o Instagram ele tem se configurado também como uma possibilidade de manter esse relacionamento com os servidores, né? Com os servidores, com os seguidores, além disso, com o cidadão que diretamente tem acesso, quer ter o acesso, quer saber e acompanhar o trabalho das organizações públicas. E, claro, dentro do setor privado, dentro do contexto do terceiro setor também, que é o caso na maioria das vezes, pelo fato das organizações da sociedade civil desenvolverem projetos, ações e programas, então a gente também tem essa necessidade e essa possibilidade. E o que eu quero deixar aqui para vocês? Algumas estratégias que você pode utilizar para começar a divulgar o seu trabalho dentro das redes sociais, sobretudo utilizando o Instagram, que hoje tem sido o principal meio de comunicação para trazer a informação das ações e projetos. Além disso, lembrar que todo Instagram ele fica vinculado ao Facebook. Então, quando você aciona automaticamente a postagem das informações, quando você posta no Facebook, no Instagram, automaticamente já vai para o Facebook. Então, a preocupação é sempre publicar onde? No Instagram, porque automaticamente vai para o Facebook. Então, tem esse elemento também do porquê que a gente faz a opção em fazer as publicações no Instagram, principalmente. Então, para que a gente comece a criar realmente um perfil que traga seguidores, que seja engajador, que busque realmente trazer as informações, que se configure como um espaço de comunicação, né, da sua instituição com a sociedade civil, nós temos algumas estratégias. E quais são elas? A produção de conteúdo. A produção de conteúdo é uma das estratégias de trazer informações, e conhecimento num contexto da nossa instituição dentro do perfil do Instagram.
E aí nós temos algumas estratégias, eu vou trazer aquelas principais que vai permitir com que você inicie esse trabalho, porque é um trabalho que precisa ser aperfeiçoado. O Instagram é muito dinâmico, as redes sociais são muito dinâmicas, então a estratégia, por exemplo, que eu utilizo hoje, amanhã ela não é a mesma. Se hoje dá um engajamento quando eu publico uma foto de uma determinada atividade, amanhã pode já não ter o mesmo resultado, então é importante que a gente considere isso. E é fundamental lembrar que, quando a gente fala de engajamento, o engajamento é curtida, é um comentário, é um compartilhamento, é um salvamento. Então, tudo isso caracteriza como engajamento. Isso é fundamental para o algoritmo do Instagram. Não sei se vocês já ouviram falar no algoritmo, mas é a inteligência artificial do Instagram que avalia, de acordo com o número de curtidas, de comentários, de salvamento e de compartilhamento, o nível de importância da sua publicação. Então, se a sua publicação teve muito engajamento, muitas curtidas, né, muito salvamento, o algoritmo do Instagram vai calcular? Com base no seu total de seguidores, ela vai entregar para um percentual maior, né, de seguidores. Por quê? Vamos imaginar que você tem 1.000 seguidores. A inteligência artificial do Instagram, que é o algoritmo, vai calcular e entregar apenas uma postagem que você faz, entrega apenas para 10% dos teus seguidores. Tá? Então, e geralmente, às vezes, ele chega a entregar apenas 5%. Então, se você faz uma postagem e isso gera muito engajamento, o que acontece? Ele amplia um pouco mais o alcance dessa sua postagem, que pode ser um Reels, uma postagem de fotos, né? Então, um carrossel. Então, essa é uma questão importante que a gente pode considerar. Precisa considerar quando a gente faz uma postagem. Não é só postar por postar, tem que postar estrategicamente. Aí você vai me perguntar quantas postagens por dia? Na verdade, não existe uma regra. É importante que quem administre uma rede social de uma determinada instituição avalie, o que é melhor. Hoje tem sido uma tendência, viu, de fazer 3 postagens diárias, para um crescimento rápido. Tem alguns que até publicam 7 por dia, mas lembrando, são todas elas bem estratégicas, tá certo? Então, essa é uma questão fundamental para a gente observar. Então, não existe uma regra, mas é importante observar o seguinte, que é fundamental fazer a postagem de conteúdo que seja importante, que gere valor para aqueles que vão ler, tá certo? Essa é uma questão importante. E um outro ponto significativo é a regularidade. Então, por exemplo, vamos imaginar que você decidiu que você vai fazer a postagem segunda, quarta e quinta. Então, posta segunda, quarta e quinta. Se você decidir que vai postar todo dia, então poste todos os dias. E aí, o Instagram, ele também te sinaliza lá na tua análise do teu perfil, qual é o melhor horário para você publicar. Ou seja, você consegue perceber qual é o horário que as pessoas mais acessam o seu conteúdo. Com base nisso, você estabelece qual vai ser o horário que você vai publicar. Então, só um exemplo, o meu pessoal, os meus seguidores, eles olham minhas redes sociais, sobretudo às 9 horas, entre 12 e 13 horas, entre 17h30 até às 19h30 e 21 e 22 horas. Em geral, são esses horários que dão um pico de visualizações. Então, quando eu publico nesses horários, o meu engajamento ele é bom. Quando geralmente eu fujo desse horário, o que acontece? Acaba que não tem uma boa visualização. Então, isso é importante observar. E quem é que vai dizer o horário que você vai publicar? É você. Aí você vai me perguntar, mas Fran, será que não tem para a gente que não entende muito bem disso, será que tem como iniciar um determinado horário? E aí, assim, pelos estudos e pela análise que o próprio Instagram fornece em relação ao tempo de estadia, né, dentro do Instagram, então a gente já sabe que os principais horários são 9 horas, 12 horas, 15 horas, 18 e 21 horas. Então, são esses 5 principais horários onde tem um pico de acessos. Então, a gente já tem uma ideia de por onde nós podemos começar, tá certo? Aí a pergunta seguinte mas o que eu vou postar?
E aí eu vou trazer aqui algumas dicas estratégicas para você que ainda não começou a divulgar o serviço da sua instituição, para que você já comece a trabalhar nesse sentido, tá certo? Então, o primeiro ponto é segunda-feira. Vou começar com a segunda-feira. Na segunda-feira, geralmente você traz uma frase motivadora, mas sempre fazendo uma reflexão, nunca só postando por postar. Faz uma reflexão trazendo para o contexto do seu nicho. Exemplo, você trabalha numa instituição que trabalha com atendimento da pessoa com deficiência. Então, traz uma reflexão que você vincule com essa temática e faça essa reflexão. Na terça-feira, você traz uma dica relacionando com o tema também PCD. Traz uma dica sobre o que ele não pode deixar de saber sobre um direito, ou então sobre termos, né, que uma curiosidade, termos que não podem ser mais ditos. Essa é uma dica que é interessante. Então, só observar e verificar quais são dicas que a gente pode dar para as pessoas no que se refere ao tema da pessoa com deficiência. Na quarta-feira, você pode trabalhar um conteúdo mais profundo, que a gente chama de conteúdo técnico. O que é um conteúdo técnico? É aquele conteúdo um pouco mais denso que você traz geralmente em carrossel, utilizando todos os 10 carrosséis e ainda trabalha o texto explicativo. Então, você traz um pouco mais denso. Então, só exemplo, na quarta-feira, você pode trazer um carrossel com os 10 slides. O carrossel é aquele que a gente, né, leva de um lado para o outro. Então, esse carrossel pode trazer várias informações relacionadas a quais os direitos da pessoa com deficiência. Aí você vai lá na parte descritiva, também desenvolve um texto um pouco maior. Então, a gente chama isso de conteúdo técnico porque, de fato, vai ser um conteúdo mais denso. Esse, por incrível que possa parecer, às vezes gera um pouco mais de engajamento, mas como é um conteúdo geralmente técnico, aliás, conteúdo técnico, geralmente as pessoas não tendem muito a acessar. Mas é necessário você trabalhar, porque dependendo de quem segue o seu perfil, é esse conteúdo da quarta-feira que vai ter mais engajamento, porque as pessoas querem saber, que elas querem entender sobre os direitos, entender como ter um acesso ao BPC, por exemplo, querem saber quais são os documentos, querem saber se pode acumular benefício, quais são os documentos necessários. Então, são conteúdos que nós chamamos de conteúdos técnicos. E que esse conteúdo técnico ele pode ir se desmembrando também de outras formas no decorrer do que você vai publicar na semana. Ou seja, você traz parte desse conteúdo técnico e vai fazendo outros tipos de postagem na tua rede social. Na quinta-feira, qual é a sugestão? Na quinta-feira é o dia do TBT, esse é o dia mais fácil, né? Então aqui você pode trazer uma foto de uma atividade já realizada antes e trazer a reflexão sobre qual é a relevância, qual é a identidade que você quer trazer para aquela foto, como é que você quer que aquela foto toque nas pessoas, qual é o sentido daquela atividade, qual é a importância e relevância dela para aqueles que estão seguindo o perfil da sua instituição. E aí você sempre explica, não deixa de explicar, como eu disse, não é postar por postar. Você vai postar e vai trazer as informações sobre do que se trata aquela foto e qual a relevância dela, tá certo? Na sexta-feira, geralmente você tem uma postagem mais interativa, uma postagem mais engraçada, você pode fazer até uma piada não de mau gosto, viu? Mas trazer uma piada ou até um sextor, e aí vai depender daquilo que você acredita que vai ser interessante e engraçado, né, para as pessoas. Mas também pode ser da equipe, da instituição, estar desenvolvendo um trabalho, pode ser mostrando a equipe trabalhando, pode ser uma atividade externa, pode ser também uma pessoa fazendo um atendimento para uma família, né, com PCD. Então, pode registrar
fazendo uma postagem mostrando os bastidores do trabalho, os bastidores do trabalho institucional. Então é interessante fazer essa postagem nesse sentido. No sábado pode ser mais livre, mas também se você quiser, você pode trazer também uma dica, você pode também repostar alguma mensagem de final de semana, alguma orientação. Você pode também trabalhar no sábado como reproduzindo também algo sobre o trabalho desenvolvido na instituição, de alguns dos servidores, né? Uma, uma foto, uma postagem relacionada a alguma família, enfim, aí o sábado fica livre, da mesma forma o domingo. O domingo, a gente geralmente tira o domingo para ser algo mais leve, para ser algo mais interessante também, tá certo? E essa é uma questão, é uma estratégia importante, fundamental para você começar a perceber o desenvolvimento do seu Instagram. Outro ponto importante, que aí você vai me perguntar, qual é o local que eu publico esses formatos que você me passou, segunda, terça, quarta e quinta até domingo. No feed. Qual é o feed? É lá onde todo mundo acessa e vê todo o conteúdo. Ali é o feed, certo? E tem o Stories também. E o que se publica no Stories? No Stories também você começa a trabalhar na perspectiva de observar uma regularidade. A gente sempre orienta, não é uma regra, você que vai avaliar, não precisa estar toda hora no Stories, mas é importante que você esteja de hora em hora, de 2 em 2 horas, você vai determinar também qual é esse tempo. E aí é importante que você também trabalhe a regularidade. Qual é a orientação do que publicar? No Stories, a gente costuma dizer que são os bastidores, que é ali onde quem te acompanha e te segue de verdade, é onde ele vai olhar. Ele não vai ficar preocupado com o feed, não. Ele vai querer saber o que está acontecendo no teu trabalho. Ele vai querer saber sobre o que está acontecendo no dia a dia. Então, ali no Stories é livre, apesar de fazer isso de forma estratégica, mas é livre em que sentido? De trazer o cotidiano, trazer o dia a dia da instituição, mostrar um colega trabalhando, mostrando ali ao vivo no Stories o que você está fazendo, falando, dando algum recado, mas aí lembrando que o Stories é um espaço de relacionamento. Então, as pessoas elas querem se relacionar com pessoas que, de alguma forma, estão ali trazendo uma identificação com ela. Então, façam isso. E aí vocês vão observar se está dando certo aquela estratégia com o número de visualizações. Vocês têm, quando você passa nos stories, ali quando você rola para cima, você vai acompanhando e vai observando quantas pessoas visualizaram. E aí ali é a métrica que você tem para saber se o que você está publicando está realmente gerando engajamento, se as pessoas estão vendo, certo? Então essa é uma questão importante. E aí também dentro do Stories é onde você vai estar informando de forma detalhada sobre algumas coisas que não estão no feed. Você vai orientando os teus seguidores sobre os preconceitos, sobre o que você faz no cotidiano. Você pode mostrar a rotina institucional. Tem várias formas de estar ali presente no Stories, tá? Então, por quê? E aí a pergunta é, por que tem que estar no Stories? É porque é ali que é o espaço de relacionamento. Além disso, o que a gente observa também é que lá no Stories é que elas vão perguntar de você alguma coisa, às vezes nós não temos engajamento lá na informação no feed, mas às vezes quando você coloca a mesma informação do feed lá no Stories, é lá no Stories que ela vai comentar, é lá no Stories que ela vai bater palma, que ela vai fazer vai comentar algo, porque às vezes as pessoas realmente elas não querem, por algum motivo, estar ali presente para todo mundo ver. Às vezes ela tá ali presente, todo dia ela acompanha seus stories, mas geralmente ela vai lá e vai fazer um comentário que vai ficar no privado. Então, depende muito de quem são os nossos seguidores. Então, essas são algumas estratégias para você começar a trabalhar o marketing digital da instituição. Então, não esqueça, o marketing digital institucional tem como objetivo garantir essa comunicação, divulgação das informações, garantir com que haja a construção da autoridade institucional dentro de um determinado nicho que desenvolve o projeto,
como eu destaquei aqui o exemplo da pessoa com PCD, gera engajamento e gera a visibilidade dos serviços que você oferta para a instituição. E lembrando, a importância do Instagram é você criar uma regularidade de publicações dentro de uma linha, a gente chama de linha editorial, como se fosse ali todos os dias. Hoje é dia, não tem o Jornal Nacional, ele tem a pauta, em cada horário tem a pauta, né? Então, da mesma forma, tem uma linha, a gente chama de linha editorial. Então, em cada momento tem um horário, tem um tema. Então, tem o momento do futebol, tem o momento do, do tempo, né? Tem o momento das notícias ruins, tem um momento da política, enfim, tem um momento para cada conteúdo. Então, a gente chama isso de linha editorial. Então, o teu Instagram, ele vai ser essa linha editorial, onde toda segunda, toda terça, toda quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vai ter um conteúdo dentro daquela linha editorial. Ou seja, na segunda-feira é conteúdo de engajamento, de motivação. Na terça-feira é uma dica, na quarta-feira é um conteúdo técnico que vai ensinar, que vai ali mobilizar as pessoas para aprenderem. Na quinta é um TBT para relembrar. E na sexta-feira é algo da rotina, é um momento de trabalho, é uma piada, é algo que engaja, é algo engraçado, é um sextou, enfim, vai depender de como você vai trabalhar e o que vai engajar melhor. E no sábado, no domingo, fica um pouco mais livre, aí você estabelece qual será a sua linha editorial, tá certo? E lembrando, não é algo amarrado, determinado, você tem que analisar qual é o conteúdo que melhor engaja, como melhor engaja, se é o Reels, se é o formato de carrossel, se é post único, que é aquele que é uma única foto com a sua descrição, e aí você vai estudando a rede social da sua instituição para você identificar quais são as estratégias que melhor está tendo resultado, que aí você vai intensificando e impulsionando. E aí você vai me dizer, quem é que vai fazer, me perguntar, quem é que vai fazer isso? O ideal é que tenha, no mínimo, um gestor de redes sociais. No mínimo, né, um design. São dois profissionais interessantes e importantes. Mas, às vezes, não tem essa possibilidade. E geralmente quem faz é pelo menos escolhe aquela pessoa da equipe que mais tem ali alguma aproximação com as redes sociais, e geralmente é ela que tem aí a responsabilidade para trabalhar, fazer esse trabalho. Porém, procura um gestor de mídias sociais, que é a melhor estratégia para fazer com que tudo saia certinho. Mas se a sua instituição não possui essa possibilidade, você que se de repente tiver essa habilidade, então comece a fazer. Aí você me pergunta, como é que a gente faz aqueles posts bonitos? Eu vou dizer para vocês que tem o Canva, que é inclusive o qual eu utilizo também. Muitos profissionais utilizam esse aplicativo, que tem, nossa, tem milhares, na verdade, de modelos já prontos, e serve também como inspiração, porque você pode criar e recriar em cima dos modelos. Então, ele é gratuito, só baixar no seu celular, você pode acessar pelo computador. No computador tem várias possibilidades, assim como no aplicativo. Então, você tem a forma que é possível, sim, trabalhar na perspectiva de desenvolver o seu trabalho, na busca de garantir com que haja desenvolvimento do seu marketing institucional. E se você quiser saber mais sobre isso, você pode deixar uma mensagem no direct, manda uma mensagem no WhatsApp, que a gente vai contribuir e vai trazendo mais conteúdos para que você possa melhorar o marketing da sua instituição, para que você possa gerar autoridade, visibilidade e engajamento com o conteúdo sobre os seus serviços, os projetos desenvolvidos e as ações desenvolvidas, tá certo? Então vamos que vamos, e vamos aprender e vamos aplicar. E aí, deixa também um comentário, deixa pra gente aqui mesmo nesse vídeo. Pode colocar um depoimento, se deu certo, se você aplicou e se os resultados foram efetivos, tá certo? Então vamos que vamos!